Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Neurocast. Eu sou Matheus, vou apresentar o episódio de hoje e estamos aqui hoje com os doutores João Felipe e Carolina. O episódio de hoje a gente vai tratar a respeito dos marcos de desenvolvimento e o diagnóstico do TEA. Então, doutores, se apresentem para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Primeiro, nós queríamos agradecer ao convite, ao Cinetalk, que nos convidou aqui para participar do Neurocast. Ficamos muito felizes aí poder contribuir um pouquinho, esse mês, que é o mês do autismo, falar um pouquinho mais sobre o assunto. Eu sou Carolina, sou pediatra, tenho foco em desenvolvimento infantil e saúde mental da criança e do adolescente. Olá pessoal, eu sou João Felipe, quero agradecer a vocês pela parceria, por nos convidarem para estar aqui falando nesse mês tão especial, que é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo. Eu sou João Felipe, eu sou médico também, sou neurocientista, fiz especialização em neurologia infantil e estamos aqui para tentar desmistificar algumas coisas. Perfeito. Então, para a gente dar início ao nosso episódio, doutora, o que seriam exatamente marcos de desenvolvimento infantil? Bom, os marcos do desenvolvimento são comportamentos e habilidades, que as crianças, que a maioria das crianças já estão fazendo, já são capazes de fazer em determinada idade. Então, esses padrões, são feitos, crianças avaliadas no mundo todo, e nós seguimos esses padrões, e acompanhamos o desenvolvimento da criança dentro dos marcos. Então, nós temos aí, o motor, social, cognitivo, de linguagem, e através aí desse desenvolvimento, desses marcos, nós conseguimos avaliar se essa criança está dentro do padrão, ou se ela está apresentando algum atraso, do marco do desenvolvimento, que é um sinal de alerta para nós, pediatras, para as famílias, para os educadores. Certo. A senhora falou aí de observar o tempo desses marcos. Tem uma frase muito comum, que as pessoas falam que cada criança tem seu tempo. Tem crianças que desenvolvem mais rápido a fala, tem crianças que começam a andar mais rápido. Até que ponto, e outras que começam isso mais lentamente, mais devagar. Até que ponto esse atraso chega a ser normal? Então, a gente tem muito medo dessa frase, João? A gente tem uma palestra que a gente dá que é sobre isso. Será que cada criança tem seu tempo? E é muito complicado falar assim, afirmar isso. Eu costumo falar que se você falou isso para alguém, provavelmente você já viu que tem alguma coisa ali que está errada. Então, sim, tem crianças que apresentam o desenvolvimento antes do tempo esperado, existem, Tem crianças que vão ali até o limite, sim, mas a gente tem um limite. Então, por exemplo, a criança tem que estar caminhando até 1 ano e 6 meses, ou 18 meses, vamos lá. Se ela não está andando até esse tempo, será que eu posso esperar mais ou ela está dentro do tempo dela? Então, a gente fala que o marco é o limite que a criança tem que chegar. É para isso que ele serve. Então, ele não é assim, ela tem que andar até 18 meses, mas se não andar, ela pode andar até 2 anos. Se não, ela tem que estar fazendo isso até essa idade. Se ela não estiver, ela tem atraso. Se esse atraso tem diagnóstico fechado ou não, nós não sabemos, mas se já tem um atraso, já é um sinal de alerta, E nós temos o motor, que é o engatinhar, o sentar, o caminhar. Tem o de linguagem, que hoje é o mais falado, As crianças aí que chegam até os 2 aninhos de idade sem falar nada, aí você fala, não, ela tem o tempo dela, ela vai falar em algum momento, será? E se eu não intervir, se eu não mediar isso, será que ela vai falar sozinha em algum momento? Então, nós temos que nos atentar aos marcos, que o tempo dela acaba naquele marco. Então, eu vou esperar até nessa idade. Se essa idade ela não tiver atingido o marco, eu tenho que intervir, E a gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre a intervenção precoce. E a gente tem que tomar muito cuidado aí com cada criança tem seu tempo. Nós na pediatria não falamos isso, Na neuro também. Por quê? Porque isso atrapalha as famílias muitas vezes a procurar ajuda. Porque se ela ouve da gente, não, cada criança tem seu tempo. Que tempo? Então, eu vou esperar 3 aninhos, com 4 aninhos, com 5,
Porque né? tem uma fronteira entre variação e atraso, né? A variação é aquela criança que eu tive 3 filhos, a minha começou a caminhar com 10 meses, 11 meses, e a minha começou com 1 ano e 2 meses. Mas assim, tem atraso. Até os 18 meses ela tem que estar andando, né? Exatamente. Até os 2 anos a criança tem que estar falando até de 100 a 200 palavras, né? Se ela estiver falando papai, mamãe, vovó, ela não tem mais tempo, acabou o tempo dela. Então, o marco ela já passou, ela já está atrasada. Então, isso é uma certeza que a gente tem. Mas o que está causando esse atraso? Aí a gente vai investigar, mas tem o atraso. Tem um atraso. A gente tem que procurar a fonte desse atraso. E Também. pegando esse gancho, quais são os sinais precoces que podem indicar um possível TEA antes dos 3 anos? Bem, já trazendo também os marcos do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento neuropsicomotor, é importante a gente pensar que os sinais de alarme, eles são variados, depende muito do nível hoje do TEA, né? Mas que podem ainda aparecer muito precocemente. Já vi diagnósticos muito precoces, com 1 ano e 2 meses, né? Mas também já vi diagnósticos mais tardios, com 4 anos, 5 anos de idade, né? Dentro desse período aí do desenvolvimento inicial até os 6 anos. Bom, os principais sintomas, sinais que a gente observa são os atrasos de fala, né? As dificuldades comunicativas. Então, a gente tem a criança que ela tem um marco de desenvolvimento da comunicação, ela tem um sorriso social, ela tem um momento de olhar nos olhos, ela tem um momento onde ela tem que dar tchau, que ela tem que apontar, que ela tem que bater palmas. Como a Carol estava falando, quando se fala cada criança tem seu tempo, isso é muito complicado da gente poder aceitar e concordar. Quando a gente fala em pediatria, cada criança tem seu tempo dentro daquele marco. Então, tem criança que caminha com 12 meses, tem criança que caminha com 14 meses, tem criança que caminha com 16 meses. Tá tudo certo. Se for dentro desse marco, cada uma tem seu tempo, mas passou do marco, isso já precisa ser investigado. E são realmente esses sinais de alarme que precisam ser vistos com muita cautela, que é realmente um marco mais atrasado ou um marco que não foi ganho. Aquela criança que deveria, agora, nesse exato momento, ela já bater palmas, ela não bate palmas, ela não aponta o que quer e ela tem uma dificuldade de manutenção do olhar, ou ela tem um pouco contato visual. Então, tanto a falta quanto o prejuízo na manutenção do olhar, né, ele precisa ser visto como um sinal de alarme. É um dos muitos exemplos que nós temos, né? Uma outra coisa que é super importante é saber que existem períodos que a criança ela pode sim brincar enfileirando, existem períodos normais que a criança vai brincar empilhando, e isso não quer dizer que essa criança tenha um transtorno do espectro do autismo ou outro transtorno do neurodesenvolvimento. É quando isso sai do marco, é quando isso sai do período, é quando isso sai da época. Então é muito complicado hoje as situações de pessoas e famílias que veem uma criança empilhando, já de tanta pilha que as pessoas estão na cabeça, meu filho está empilhando. Nossa, será se ele é autista? Pera, qual que é a idade dele? Está no período de empilhar ou não? A criança tem um período de estranhar. A criança estranha, não é porque a criança não quer contato com as outras pessoas, é porque tem um período específico onde a criança também estranha, né? Tem dificuldade de ir com pessoas que ela não convive. Então, é uma linha tênue muito grande, né? Muita gente acha que é muito fácil dar o diagnóstico de TEA, mas não. É um diagnóstico que você demora várias consultas para você findar. E entendemos que existe uma população hoje muito sedenta, né, por esse diagnóstico, né, Carol? Imediatista, ansiosa. Quantas pessoas nós recebemos nos nossos consultórios que querem um dia? Não, eu vim aqui, doutor, eu vim aqui. A gente conversa sobre isso sempre no grupo que tem eu, Carol e Mariana. As pessoas elas já estão muito preocupadas, né? Elas estão, e com razão também, né? A gente não tira a razão das famílias.
Carol como mãe, eu como pai, a gente entende que existe essa dificuldade muito grande de esperar quando você entende que tem pelo menos alguma coisa ali que está fora do encaixe. Mas é preciso ter muita cautela quando a gente fala sobre sinais e sintomas de TEA, né? Sinais de alarme de TEA, digamos assim, quando existem sinais que são que estão dentro dos marcos, mas que são vistos como sinais específicos de uma criança com TEA. E aproveitando o gancho do João Felipe, quando a gente pega pacientes com atraso, você tem que entender qual contexto essa criança vive, né? Será que ela recebe os estímulos necessários para aquela idade? Será que ela fica na tela o dia todo? Excesso de televisão, né? Né? Será que ela tem convívio social? Então, assim, a gente tem que entender também que algumas vezes os atrasos, é só a gente mudar um pouquinho a rotina da criança e ela alcança o desenvolvimento adequado. Então, na consulta, a gente avalia isso. Se ela está recebendo o estímulo que ela deveria receber naquela idade para atingir o que ela teria que atingir. Porque o que a gente já sabe é que o nosso cérebro ele desenvolve, né, fisiologicamente sozinho, naturalmente, mas a criança ela precisa de um mediador para esse estímulo, né? E principalmente as crianças que não vão para a escola, ficam só em casa, muitas vezes o dia todo na tela, a mãe trabalha, N motivos, ela não está recebendo, ela não está tendo esse mediador, então ela não vai desenvolver certas, né, habilidades. Então a gente tem que entender, antes de fechar um diagnóstico, antes de dar um nome, se aquele atraso, na verdade, não é o contexto em que aquela criança está vivendo, né? Entendi, certo. Vocês falaram aí de que tem essas variações de marcos, e você falou que é comum, tem a fase que a criança brinca enfileirando. Isso é um traço muito, muito estigmatizado, né? Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente a respeito das características características autísticas e o diagnóstico fechado do autismo. Esse termo, características autísticas, ainda é utilizado? Não, a gente há muito tempo eu nem ouvia também, porque acaba características autísticas é como se eu pegasse os sintomas do TEA e destrinchasse eles dentro de outras condições. É como se fossem características específicas de uma condição neurológica e que não são. Né? Então, seriam mais características dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu acho que ficaria melhor a gente pensar assim. Então, é um termo que a gente não utiliza mais. Então, sobre essas características, né, que são presentes no TEA, elas também podem estar presentes em outros transtornos do neurodesenvolvimento. E é muito comum que estejam. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim como o transtorno do espectro do autismo, são duas condições neurobiológicas que elas têm um desenvolvimento ainda nos 2 primeiros anos de vida, de certa forma semelhantes, dependendo do nível do TEA. É muito complicado e difícil, às vezes, você diagnosticar um TEA nível 1 de suporte, que é aquela criança que não tem um atraso de fala, não tem prejuízo de linguagem, tem uma linguagem funcional, uma criança que não tem um transtorno do desenvolvimento intelectual associado, esse TEA nível 1, pode ser que ele tenha um padrão de rigidez cognitiva, uma dificuldade, algum padrão restrito, algum rito comportamental e tem um comportamento mais inquieto. E que essas características também são inerentes ao TDAH no início do desenvolvimento. Então eu vejo, às vezes, também, em demasia, a quantidade de diagnósticos de TEA em pacientes que talvez são TDAH. E pacientes que são TDAH com diagnóstico de TEA. Então, às vezes a gente peca um pouco por não esperar mais para fechar o diagnóstico, mas o que nós não podemos fazer é deixar de estimular essa criança, independentemente de qual seja esse transtorno. Às vezes o diagnóstico, dependendo da família, de como você aborde isso, pode estigmatizar as famílias, mas orientar essas famílias acerca de buscar uma ajuda independente do nome, para que aquela criança consiga atingir os marcos e ser nivelada com os pares, aí sim é algo que a gente não pode deixar de fazer.
E em que momento é assim, importante eu começar a intervenção? Eu espero ter o diagnóstico fechado para eu começar uma intervenção, ou eu começo a notar esses atrasos nos marcos de desenvolvimento e começo a ter uma atuação nisso? A gente fala muito da intervenção precoce, né? O quanto antes identificou o atraso, a criança é estimulada direitinho, mas ela tá com atraso, atraso na fala, né? Que é o que a gente fala muito. A intervenção ela tem que ser imediata. O quanto antes, melhor o prognóstico daquela criança. Então a gente fala que o diagnóstico muitas vezes não é a prioridade no momento. Claro, ele vai vir com o tempo, mas a prioridade é estimular a criança na dificuldade que ela está apresentando, seja motora, cognitiva, enfim. Aí entra as terapias específicas, né, para que a gente consiga intervir naquela dificuldade, naquele atraso. Então a gente não espera, né, João? Identificou, já inicia a intervenção, ensina a família a como poder ajudar naquele caso específico, a estimular essa criança. Tem coisas muito simples que dá para fazer em casa, então a gente já começa de imediato, geralmente. Certo. E vocês como profissionais, vocês acreditam que a nossa sociedade ela está preparada para lidar com a neurodivergência? É uma pergunta é uma pergunta difícil, né? Mas eu tô confiante que a nossa sociedade ela está caminhando para poder se adaptar às mudanças que têm acontecido. Até porque hoje, devido ao aumento no número de diagnóstico, eu não falo no aumento no número de casos. Especificamente, eu falo no aumento do número de diagnóstico. Isso é diferente, né? Então, eu acho que os pais eles estão lutando muito pelos seus filhos, né? A escola está ansiosa para tentar saber como abordar aquela criança e tentar intervir o quanto antes possível para poder incluir essa criança no ambiente escolar. Nós, médicos, nós temos a intenção de fazer bons diagnósticos, então definir o que aquela criança tem, nem que seja, não precisa de um diagnóstico, mas definir quais são os prejuízos que essa criança tem. É comunicativo? É cognitivo? É social? É emocional? É motor? Qual que é o prejuízo que essa criança tem em intervir? Então, tudo isso tem gerado uma comoção em todas as áreas, né? Todos nós, os pais, a família inteira. Geralmente as famílias, elas têm, algumas famílias, acho que a maioria das famílias, eu sempre escuto isso, tem uma rede de apoio. E tá todo mundo ali muito empolgado, o vô e a avó, para ver como que a criança vai desenvolver. Daqui a pouco você vê um vô e uma avó no celular, no YouTube, tentando saber o que é o autismo, né? E a escola, eu recebo cartinhas da escola, sempre no consultório, e a gente percebe que eles estão sedentos para saber. E quando eles sabem, quando eles entendem tudo aquilo que a gente consegue entender, que a gente consegue, que a gente tem experiência também com aquilo, a gente consegue desenvolver um raciocínio acerca de mudanças que nós podemos fazer, não só em nós, na nossa casa, mas em uma sociedade, para que consiga incluir toda essa galera. Eu acho que é isso que está acontecendo. A população ainda não está toda consolidada no que diz respeito a isso, mas está caminhando, e eu acho que a passos largos, viu? E rápidos, né? Para receber muito bem essas crianças que já estão se tornando adolescentes e que logo mais estarão aí, né? Na nossa sociedade, na vida adulta, né? E precisamos dar esperança para eles, para que eles tenham autonomia e para as suas famílias, né? Você comentou aí, né, que a respeito dos avós que esperam um certo comportamento, porque o que mais tem hoje na sociedade são os doutores em diagnóstico de autismo, né? Todo mundo acha que esse menino, ele mexe demais os braços, ele é muito agitado. Será que ele não tem um autismo? E às vezes tem uma outra condição, ou então às vezes a criança só gosta de balançar os braços, gosta de brincar, e as pessoas tentam moldar isso como se tivesse um padrão da criança perfeito, um padrão comportamental para essa criança ser saudável. E não tem nada a ver com isso. O TEA é uma característica clínica, é uma característica fechada. Você não é capacitado
a diagnosticar. Tem um profissional que deve capacitar, que tem a capacidade para fechar esse diagnóstico. E assim, é uma coisa que aconteceu muito rápido e, como o João falou, a sociedade, nós na medicina, a educação, eu vejo assim como se a gente estivesse correndo atrás, tentando alcançar o que está acontecendo, né? Nós não temos profissionais na área da saúde, tantos profissionais quanto é necessário hoje, que atenda as filas, e é no mundo, isso não é no Brasil, é no mundo, e eu acho que isso não tem que ser só da saúde e educação, eu acho que o mundo tem que se adaptar e tem que conhecer. Falo que o primeiro passo para a inclusão é o conhecimento. Se você não conhece, você não sabe que existe, não tem como você incluir, não tem como você se adaptar. Então, nós temos que falar sobre, nós temos que orientar, nosso papel na área da saúde é esse, orientar, falar 1000 vezes se for preciso, porque para incluir a gente tem que conhecer. Então, não adianta eu ter uma sala de aula adaptada, um consultório adaptado, se aquela criança ela vai numa lanchonete, né, e aquele atendente ele não entende aquele comportamento, trata mal aquela criança, ela vai desregular. Então, a sociedade como um todo tem que estar adaptada para entender, né, as dificuldades, as particularidades de todas as nossas crianças com transtornos, né? Então, eu acredito que a gente está caminhando para isso. Estamos correndo atrás do prejuízo, né? Muitas vezes tentando apagar o fogo ainda. A gente está tentando estar à frente para prevenir, mas a gente ainda está apagando o fogo, né? E assim, como a gente está comentando, as pessoas estão muito vidradas nesses marcos, né? E tem uma linha tênue entre precaução e paranoia, que é o que não pode ter essa paranoia, senão você, ao invés de você ajudar, você acaba atrapalhando a criança. E vocês, como especialistas nesse quesito, vocês acham que o diagnóstico precoce é sinônimo de melhor prognóstico? Com certeza, né? Porque vai tudo de acordo com a neuroplasticidade cerebral. Quanto mais cedo eu trabalhar as dificuldades dessa criança, os prejuízos, eles tendem a serem minimizados e desaparecer. Então, quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor. Porém, com muita cautela. Né? Como a Carol falou, né? A gente precisa intervir sem pensar que isso é um autismo ou um TDAH, um transtorno do desenvolvimento intelectual, um transtorno específico de aprendizagem, ou um transtorno de comunicação, ou de fala ou de linguagem, ou misto, enfim. Independentemente de qual seja o transtorno do neurodesenvolvimento, nós precisamos intervir dentro daquela característica que aquele indivíduo apresenta que está atrasada. E aí sim eu falo que a gente pode ganhar tempo para diagnosticar com mais calma, mas sem esperar, né, o diagnóstico, a gente já começa a fazer, então, as intervenções precoces. E a gente tem também, você colocou aí das paranoias, né, das famílias que querem um diagnóstico, mas nós também trabalhamos com a família que está em negação, né? Que você tenta muitas vezes falar, precisa de ajuda, Não, o pai dele falou com 6 anos, ele vai falar também com 6 anos, tá tudo bem. A gente fala, então traz o pai para cá. Mas nós trabalhamos muito com essa negação da família também, principalmente dos mais velhos, os avós, né? E às vezes a mãe leva o diagnóstico, a família não aceita, então você tem que trabalhar com toda a família, você tem que orientar toda a família. Então, tem os dois lados. E você perguntar pra gente qual que você prefere. O que é mais paranoico com os marcos ou o que é menos? Eu prefiro o que é mais. Eu falo que é melhor sempre pecar pelo excesso do que pela falta. Porque eu acho que quando falta, você vai deixando passar, igual o João falou, você perde aquela janela de oportunidade. Você perde o momento que a criança tem de aprender, né, aquela habilidade. Então, é melhor aquela mãe neurótica que vai no seu consultório e vai de novo. Doutor, mas está certo? Não, mas minha menina falou com 1 ano, ele tem 1 ano e 2, só tá falando 3 palavras, tá certo? Eu prefiro essa mãe do que aquela que tem muita dificuldade em aceitar e ajudar a gente. Que eu falo, não adianta vocês virem aqui no consultório, ouvir a gente falando e não aceitar nada, né? Não... Porque isso é muito comum de acontecer. Isso que a Carol tá falando, a gente vê toda semana. E uma coisa que é muito engraçada é que
vai o pai e a mãe, às vezes no consultório, você olha para aquela criança, existem os dois extremos. Você olha para aquela criança e você vê, não, essa criança ela não está mantendo o olhar comigo aqui, não tem pouco contato visual, tá andando na ponta dos pés, tá pulando, tá fazendo flapping de mãos, é uma criança que ela tá sentada em W, tá enfileirando todos os brinquedos no consultório, ela tem muito sinal de alarme. Mas às vezes você está perguntando ali no protocolo, né, para o pai e para a mãe, não, doutor, mas isso é de vez em quando. Não, mas ela não faz isso, não. A escola fala isso, mas isso é coisa do professor. Não, minha irmã, que agora minha irmã está fazendo curso tal, e agora ela está falando que o menino está evoluindo assim. E você vê, nitidamente tem alguma coisa que precisa ser investigada e tratada, mas existe uma negação. Por mais que eles estão ali, no final das contas eles falam assim, não, doutor, mas eu vim porque o senhor sabe, né? Tem muita gente falando muita coisa, a gente só queria tirar a dúvida. E aí tem a outra história, né? Tem o outro caso, que é o que a Carol tá falando. Aquela criança que ela só tem uma dificuldade para falar e a mãe já vem junto com o pai, doutor, a gente veio aqui porque a gente estava lendo e vendo algumas coisas no YouTube. Esse menino, a gente acha que ele é autista. Meu vizinho O meu vizinho é autista e eu fico olhando ali, tem alguma coisa semelhante. Eu vejo que eles são muito parecidos. Então, existem esses dois extremos. Lógico, os dois precisam ser vistos com muito amor, muito carinho, muita cautela. E é preciso sempre, né? O que a gente sempre faz, é preciso você explicar. É preciso você fazer com que aquela família entenda o que é a condição de uma criança ter um transtorno do neurodesenvolvimento, mostrar para aquela família que existem maneiras de dar um diagnóstico, que são maneiras, que são protocolos internacionalmente reconhecidos e que são utilizados e que fora daquilo ali vai ser muito difícil de você fechar um diagnóstico. Então é tudo muito bem pautado pela ciência. Então o profissional, seja ele o pedagogo, o psicólogo, o médico, ele precisa estar apto, né? Dentro desses protocolos, ele precisa estar ciente de tudo que está acontecendo nesse meio para poder fazer algo que dê para esse pai, para essa mãe, para essa família, subsídio para poder tratar essa criança, intervir e desenvolver, né, com essa criança todas essas habilidades que estão aí em atraso. Torná-los parte do cuidado, né? Porque é uma parte muito importante a família participar do cuidado com essa criança. Imagina você dar um diagnóstico para uma família, tá, mas aí eu recebi... Mas por quê? Você não pode deixar a família sair dali com dúvida. O porquê que o médico chegou nesse diagnóstico? Por que o psicólogo chegou? Por que a fonoaudióloga disse isso para mim? Então, você não pode jamais deixar que uma família saia da sua presença ali sem você responder todas as suas perguntas e deixar ela bem esclarecida o porquê você está chegando naquele diagnóstico ou porquê você não está chegando, né? Isso. E a gente também está tendo muito diagnóstico dos pais, né, através dos filhos. Então, às vezes tem pacientes, vai e fecha um diagnóstico de TEA, o pai se vê, né, naquela criança e acha que, e começa a investigar e também tem. Porque não era falado, né? Antigamente, há poucos anos atrás, não se falava tanto quanto não era tão difundido, né? Não, então tá tendo muito diagnóstico, principalmente TDAH, né? É interessante que o pai fala assim, doutor, a gente não trouxe antes porque eu era assim. Tô aqui. É desse jeito. E se falar do TDAH, quais são as principais características semelhantes do TEA com TDAH? Bem, vamos lá. A parte comportamental dos dois, né, pode ser semelhante. Às vezes, uma coisa que a gente tem visto muito são esses dois diagnósticos juntos, né? TEA com TDAH. E às vezes pode ser somente uma criança com TEA que tem um comportamento mais agitado, porque às vezes ela está numa tentativa de autorregulação. Eu recebi uma paciente hoje no consultório que ela tem uma estereotipia, né, que não é tão padrão, né? E essa
E essa estereotipia é quando ela fica mais nervosa, mais inquieta, mais agitada, né? Ela faz uma tentativa de autorregulação. E esse foi um dos questionamentos da família. Não, doutor, acho que além do TEA, ela também tem TDAH, porque ela está fazendo isso, isso e isso. Então, assim, são características comportamentais. Se você me pergunta, João, quais são as características mais comuns entre os dois diagnósticos, são as características comportamentais. O TDAH e o TEA, eles podem ser crianças mais inquietas, são crianças que podem estar mais agitadas, são crianças que podem estar mais desatentas, né? Então, são características bem, digamos assim, amplas, que pode estar em qualquer um dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas que nesses dois a gente consegue ter uma visão melhor. A fala, né? Às vezes os dois têm atraso. Também tem a fala, né? Tipo, às vezes um atraso de fala que não chega a ser um transtorno de fala. E aí a gente também tem que pensar que esse transtorno de fala, a gente tem que lembrar que pode ser específico de fala, mas então um transtorno de linguagem, né? Porque quando a gente fala em transtornos de comunicação, eu posso ter um transtorno de fala ou linguagem, né? Ou um transtorno dos dois. Pode sim estar presente no TEA e pode sim ou não estar presente no TDAH, assim como o transtorno do processamento sensorial, né? Que às vezes a criança que tem uma dificuldade com a etiqueta, né? A pele fica mais sensível à etiqueta, a toque. A ponta dos pés, né? A criança que anda na ponta dos pés. Aquele andar na ponta dos pés principalmente porque a criança, ela tem uma sensibilidade ou à textura do chão ou à temperatura do chão. E ela tenta fazer a ponta dos pés para poder fugir daquilo que incomoda ela. E existem crianças que têm TDAH, que têm um TPS, que têm um transtorno de processamento sensorial. E não necessariamente ela é autista. Mas aí você pega o comportamento mais inquieto, desatento, com andar na ponta dos pés, vai direto para o diagnóstico de TEA. Infelizmente. E a solução para diferenciar? Tempo, né? Tempo. Eu até num congresso, uma médica contou um caso de um paciente que as famílias ficam muito incomodadas muitas vezes quando não fecha um diagnóstico, né, de cara, e começam aí em vários médicos. E aí ela tinha sido a quarta. E quando chegou nela, ela conseguiu pegar todo aquele histórico e fechar o diagnóstico. E aí a mãe falou pra ela, nossa, doutora, mas você é muito boa, porque eu já fui em 3 médicos, ninguém fechou, e só a senhora fechou o diagnóstico, então eu vou continuar só aqui. Aí ela falou, não, os outros colegas também são muito bons, mas eles não tiveram uma vantagem que eu tive, o tempo. Você já trouxe pra mim uma história de muito tempo pronta. O primeiro médico viu ele pela primeira vez, ele não tinha nenhum aninho. O segundo não tinha... Então, assim, tem coisas que, infelizmente, só o tempo responde, né? Vai se misturar no começo e aí, como essa criança vai se desenvolver, que vai te ajudar a fechar o diagnóstico depois, né? Não tem muito milagre. E outra coisa, às vezes fechou um diagnóstico e mudou. Esse médico errou, talvez naquele momento tinha mais característica para fechar tal transtorno e depois desenvolveu de uma forma diferente, né? Então, eu acho que o tempo é muito determinante para um diagnóstico certeiro, né? É o maior aliado nosso. E o pai que notou essas mudanças, essas diferenças nos marcos de desenvolvimento, né? Essas características. Quais são os profissionais que ele deve procurar? É somente o neurologista que é capacitado? Ou somente o pediatra que é capacitado? Quais são os profissionais que são capacitados para dar? É só o médico que pode dar diagnóstico de autismo? As crianças, elas têm que ir ao pediatra mensalmente no primeiro mês de vida e nós fazemos a puericultura, né? E dentro da puericultura a gente avalia os marcos do desenvolvimento a cada mês, a cada consulta. Então, se essa criança vai direitinho, né? Muitas vezes não é o pediatra, mas o médico da família, do posto, ele faz isso também. Então, ele vai acompanhando ali, ele percebe que no 5º mês teve um atrasozinho, no 6º manteve, no 7º piorou, já é um sinal de alarme, né? O pediatra hoje já sabe que ele pode fechar o diagnóstico, mas geralmente como acontece? O pediatra na consulta de rotina, ele observa o atraso e ele encaminha para o neuropediatra ou para o psiquiatra da criança e do adolescente
que junto com uma equipe multiprofissional, vou deixar o João falar um pouquinho sobre quem faz parte dessa equipe multi, fecha o diagnóstico. Mas o primeiro que percebe uma alteração é o pediatra na consulta de rotina. Então, se uma família percebe que tem alguma coisa errada, acha que tem algum atraso, vai no pediatra da criança, vai no médico da família e ele vai ser encaminhado para o especialista, né? Isso mesmo. E aí, dependendo de quais características aquela criança apresenta, o médico ele vai então definir, junto com a família, para onde essa criança vai. Geralmente, o que é mais comum de acontecer é essa criança ser encaminhada para a psicologia, para ser feita então uma avaliação psicológica comportamental. Ou então, se essa criança já tiver, de certa forma, 6, 7 anos de idade, 8 anos, uma avaliação neuropsicológica. Porque essas avaliações, elas vão avaliar as características comportamentais, cognitivas, né? Motoras, sociais, né? Existem as escalas que são, né, que estão dentro dessas avaliações, como o SRS-2, né, Portage, o VISC, né, em crianças maiores, para avaliar então como que essa criança está naquela idade comparado com os pares. Então vai tentar ver qual nível que ela está e aí sim, né, ver se existe ou não a chance dessa criança ter um transtorno no neurodesenvolvimento. E aí, juntando com o que o médico, pediatra, né, ou neurologista, o neuropediatra viram, com essa avaliação psicológica ampla, fecha-se ou não o diagnóstico. Perfeito. Nós temos algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Bárbara Kelly, o que ela me perguntou? Quando a criança funciona bem em alguns ambientes e enfrenta dificuldades sérias em outros, como evitar que esses sinais sutis de autismo passem despercebidos? Então, geralmente na consulta, a gente solicita um relatório escolar, né? Porque para fechar um diagnóstico, muitas vezes a gente avalia os ambientes que essa criança frequenta. Então, em casa, na escola, social, né? Nos encontros de família, com os coleguinhas, nas festas. Então, a gente faz essa avaliação em todos os aspectos da vida da criança. Então, a gente solicita um relatório da escola, interroga os pais ou quem cuida dessa criança, né? Para conseguir conciliar aí e não deixar passar nada. Muitas vezes a mãe não percebe, a escola chama essa família várias vezes, ó, não tá legal, tá assim, e os pais, não, mas em casa tá tudo bem, não tem nada em casa. E ele conta o quê pra gente na consulta? Os pais vão contar o que eles estão vendo. Então, o relatório escolar nesse ponto, para que não passe nada, é muito importante, porque a gente junta, né? Quando ele não tá em casa, ele tá na escola. Então, a gente junta ali a vidinha dele, toda completa, para ver se em algum ambiente ele tá saindo ali do padrão que ele deveria estar, né, João? Isso mesmo. E outra pergunta, dela é: como não confundir traços de um autismo leve com sintomas de TDAH, principalmente quando o comportamento se adapta e camufla parte dos desafios? É o que a Carol falou, é o tempo, né? Existe muita literatura hoje acerca da camuflagem, né? A mulher, principalmente a menina, ela mascara muito quadro. A camuflagem é maior na menina. Uma coisa que é muito importante saber é que entre 3 anos, 4, 5 até os 6 anos, o menino produz muita testosterona. Existe um excesso de produção de testosterona. E que isso gera um cérebro muito mais excitado. Um cérebro que previamente é hiperexcitado, com mais testosterona nessa idade, fica muito mais excitado. Uma criança com comportamento muito mais inquieto e agitado. Essa definição, infelizmente, não existe uma receita de bolo para ela. É muito singular, é muito individual de cada criança. Eu costumo usar uma palavra, né? Idiosincrático. É muito individual de cada um. Não tem como a gente prever como que aquele TEA nível 1 vai evoluir, porque são muitas características. Ele pode ter pouquíssimas características, e características ali que às vezes nunca faça o pai pensar que ele é TEA. Ele chega com 40, 50 anos de idade e nem sabe que é TEA. Assim como o TDAH. Tem TDAH que chega nos 35 anos de idade e fala assim, não, peraí,
Eu vou ter que procurar um neurologista, um psiquiatra, porque isso está me deixando muito desconfortável. E quando vai ao médico e o médico começa a investigar a vida dele na infância, que a mãe daquele paciente está com ele, começa a fazer a investigação e perguntar como que ele era na infância, muita coisa começa a bater, porque não tem proibição de dar um diagnóstico de TDAH e ter na vida adulta, contanto que você saiba como que foi a infância desse cidadão, desse indivíduo. Então, dizer como diferenciar o diagnóstico do TEA e do TDAH ainda nessa primeira infância, do TEA nível 1 de suporte, é muito idiosincrático, é muito individual de cada um. Perfeito. Aí nós temos outra pergunta mandada pela Marcolina. Eu vivi isso com meu filho. Ele era um bebê super quietinho, mas praticamente não dormia. Anoitecia e amanhecia acordado, sem agitação, somente acordado. Como identificar quando padrões incomuns de sono, mesmo sem crises ou choros, podem ser um traço precoce de autismo que passa despercebido? Eu estava vendo uma palestra sobre isso essa semana. Porque o sono, ele não tá, né, nas nossas escalas, nas avaliações. Mas hoje, é uma das coisas que mais se avalia como diagnóstico precoce, né, do TEA. É a dificuldade de dormir ou a dificuldade de manter o sono, né? Então, a criança às vezes dorme, mas acorda toda hora à noite sem sinais, igual ela falou, não tem irritabilidade, não tem choro, mas não dorme, não mantém o sono. Então, é uma coisa que tem que ser avaliada, porque eu falo até muito, né? A gente fala muito das telas, enfim, porque a tela atrapalha muito o sono. Na hora do sono é liberado, né, o hormônio, e entra o cortisol, e entra a aprendizagem, e entra o crescimento. Então, o sono ele é imprescindível para um bom desenvolvimento. Se a criança ela não consegue ter um bom sono, ela não, né, ela tem um sono superficial, ela não tem um sono mantido, provavelmente ela tem muita chance de ter atraso do neurodesenvolvimento, né, João? Então, hoje, não sei a idade do filho dela, mas hoje estão batendo muito na tecla do sono. A criança, antes de 1 ano de vida, que tem esse tipo de sono, esse padrão, ser acompanhada de perto, né, pelo pediatra, pelo neuropediatra, para que possa excluir aí um possível TEA. Inclusive, uma experiência particular minha, né, como eu comentei com você antes de iniciar o episódio, meu irmão, ele é autista. E quando a gente notou esses atrasozinhos nele, ele utilizava muita tela. Então a primeira coisa que nós cortamos foi a tela dele. E à medida que a gente cortou as telas, ele teve uma evolução, porém ainda continuou um pouco atrasado. Aí foi quando a gente jogou a anteninha e falou, vamos procurar ajuda. E aí levamos não foi nem no pediatra, a gente já foi direto no neurologista. E aí ele voltou com o diagnóstico. Mas é muito importante a gente ficar atento à questão das telas. A tela é um grande bloqueador, né, da melatonina. Então, as crianças que utilizam muita tela à noite, principalmente depois das 6 horas da tarde, são crianças que aquela luz violeta, né, da tela, ela vai bloquear, né, ela passa pela retina ali, bloqueia a liberação da melatonina, reduz, né, eu nem falo bloqueio, senão eu vou estar sendo muito... Mas ela reduz a produção da melatonina. E vocês sabem que o ciclo da melatonina com cortisol tá ali junto, pareado, né? Para um ser liberado, o outro precisa reduzir. Então, são crianças que elas não mantêm, elas têm uma dificuldade de iniciar o sono, uma dificuldade de entrar em sono profundo, legalmente falando assim. E de manhã essa melatonina vai estar mais alta, porque ela vai ser liberada tempos depois do que ela precisaria ser. Esse cortisol vai ser liberado daqui a pouco, e daqui a pouco se torna, durante o período da manhã, um período muito, muito, muito difícil, comportamentalmente falando, na vida dessa criança. Mais irritada, mais nervosa. Não come bem, né? E aí altera também toda a situação do apetite, né? E essa criança tende a não conseguir, durante esse sono, essa noite inteira, fazer o armazenamento das informações importantes que ela teve durante o dia. E aí o aprendizado também fica aquém. Fica comprometido, né? Uhum. E pra gente encerrar o nosso episódio de hoje, eu queria algumas dicas práticas para os nossos ouvintes. Quais caminhos uma família pode seguir se perceber esses sinais de alerta? E uma mensagem final para eles a respeito do TEA. E desmistificando e
me fugiu a palavra agora, mas assim, não, eu acho que eu vou usar uma palavra um pouco coloquial, desdemonizando esse diagnóstico. Olha, eu falo sempre para as famílias, né? Procurem conhecimento de qualidade. Então, a internet hoje ela traz muita coisa para a gente, mas ela traz também muita coisa errada. Então, quando for ler sobre, quando achar que tem alguma coisa errada, primeiro, procura uma referência, né? Um médico, ou o médico da família, ou pediatra, ou neuropediatra, que vai te passar informação de qualidade. E se for procurar, se for pesquisar na internet, olha a fonte, né? Olha o que você está lendo, né? Procura saber. Mas eu acredito que se, assim, eu como mãe, se eu percebesse que tem algo errado, a primeira coisa que eu faria é levar meu filho ao pediatra. Ao médico que esteja... Ah, minha cidade não tem pediatra, mas quem é o médico que atende criança na sua cidade? Então vamos nele. Eu acho que é o primeiro ponto, é não esperar, não deixar passar muito, né? Porque, assim, às vezes muitas famílias têm medo do diagnóstico. Mas se você pensar que quanto antes você for, melhor qualidade de vida, melhor prognóstico seu filho vai ter, compensa aí, assim. E se não for nada? Se não for nada, maravilha, mas você tirou aquilo da cabeça, né? Como se tem gente que fala assim, doutor, eu vim só por desencargo de consciência, mas eu vim. Então, eu acredito que se fosse meus filhos, eu faria isso. Eu procuraria um atendimento de qualidade e estudaria ali, né, com fontes que realmente estão passando boas informações. E muito cuidado com o que vem, com o que a gente vê, com o que chega até nós, porque hoje chega todo tipo de informação, né? Com certeza. Eu daria uma dica também que isso que a Carol está falando é muito importante. O que a gente tem que ter muito cuidado hoje é o que a gente ouve, vê e de quem a gente está ouvindo e vendo aquilo ali. Porque hoje todo mundo quer ser expert em TEA. Todo mundo quer ser expert em TDAH. E nos outros transtornos do neurodesenvolvimento também. Porém, eu creio que os outros transtornos do neurodesenvolvimento ainda estão subdiagnosticados. Porque tem se dado uma atenção gigantesca ao TEA e ao TDAH e tem esquecido que transtornos do desenvolvimento de linguagem, eles apresentam características também semelhantes a esses outros dois. E tem maior número, né? E maior número. Se olhar a literatura e a epidemiologia, eles são muito mais do que o TEA e do que o TDAH. Transtorno específico de aprendizagem, antigamente chamado de transtornos das habilidades escolares, dislexia, descalculia, desortografia, estão todos sendo deixados para trás. O máximo que estão vindo, geralmente, é associado como uma condição associada a uma comorbidade. Então, gente, nós estamos hoje falando sobre algo extremamente importante. Então, antes de tomar qualquer conduta, antes de tomar qualquer tipo de decisão, entenda e perceba aonde você está lendo, aonde você está vendo esse conteúdo. Pesquise sobre a pessoa que está falando acerca daquele conteúdo, porque a gente tem recebido muitos pais, muitas famílias desesperadas, e a gente tem visto pessoas na internet, principalmente Instagram, YouTube, falando coisas que realmente deixam a gente muito triste, por saber que não é daquele jeito, daquela maneira. E se você não souber nem a maneira que você fala, para algumas famílias, algumas pessoas, elas não vão conseguir entender, vão entender totalmente errado. Você tem que saber até a maneira com que você aborda esse assunto que é extremamente delicado. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje, né, eu e a Carol, nós temos o Programa de Capacitação Continuada em Neuroeducação, o PCCN, que a gente trabalha isso. A gente fez uma escala de rastreio, publicamos em uma revista científica, patenteamos esse produto realmente dessa maneira que eu estou falando para vocês. A gente fez com uma linguagem simples e que realmente diga e mostre o que aquela criança tem. Hoje em epilepsias é assim. Hoje a gente mudou totalmente o diagnóstico das epilepsias.
Antigamente era epilepsia parcial, né? Epilepsia complexa. Não, hoje é epilepsia focal ou generalizada, ou focal e generalizada. Por quê? Nós, em medicina, precisamos utilizar os termos que dizem realmente o que aquele indivíduo apresenta. Porque se você fala parcial, o que o paciente fala? Ah, não, minha epilepsia é parcial, tá ótimo, é só um pouquinho. Não, minha epilepsia é complexa, meu Deus, ela é complexa, e agora? Não, é generalizado, é focal. Ela acontece no foco, ela acontece no todo. É isso que a gente fez na escala ERB no PCCN, foi transformar palavras difíceis, perguntas difíceis, para que quem pega aquela escala consiga ler, entender e responder. Assim a gente tem uma acurácia maior. Então, hoje eu deixo isso, né? Vamos tentar falar sempre para as pessoas de uma maneira mais simples para que elas consigam entender e realmente a gente tem uma acurácia maior do diagnóstico. E assim, uma mensagem para vocês que vão formar, né, em medicina, ter empatia, né? Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do paciente, a gente tem que se colocar no lugar da família, desses pais. Muitas vezes a gente fica bravo com o pai, mas essa mãe, o tanto que eles estão sofrendo, né? Então, acho que assim, para ser um bom médico, em primeiro lugar vem a empatia. Então, acho que o primeiro passo para que a família aceite o seu diagnóstico é ela ver que você está vendo o lado dela também, né? Então, eu acho que minha dica para vocês seria essa: ter empatia por quem está ali pedindo ajuda para você naquele momento, né, João? Aquela criança é o amor da vida de alguém, né? Perfeito, uma ótima colocação. Então, doutores, em nome do CineTalk, a gente queria agradecer a presença de vocês para o nosso último episódio, né, pessoal? E para os nossos ouvintes, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Procurem a gente nas redes sociais, @CineTalk. E muito obrigado por estarem conosco até agora. Obrigada. Obrigado, até mais.